Bom, Javier Milei chega nesse segundo turno um passo à frente, com uma certa vantagem, ainda muito pequena dentro da margem de erro, mas está um passo à frente. E ele se tornou, sem menor sombra de dúvida, um dos grandes personagens da campanha presidencial da Argentina. Ele já tinha um passado político como deputado federal, mas esta campanha o projetou, inclusive, internacionalmente. O perfil do candidato Javier Milei foi feito pelo editor internacional Fabrício Naitsky. Indiscutivelmente extravagante, Javier Gerardo Milei, de 53 anos, roubou a cena nas eleições presidenciais na Argentina em 2023. Independentemente do resultado final, onde é considerado o favorito, o libertário já tem a garantia de ter cativado uma boa parte do eleitorado local. Vencedor das PASO, as primárias disputadas em agosto, o representante da coalizão La Libertad Avança terminou o primeiro turno na segunda colocação, com pouco mais de 8 milhões de votos, ou 30% dos votos válidos. Para quem prometeu despertar leões entre a população durante a campanha, Milei parece ser o exemplo perfeito de uma ascensão meteórica na política nacional. O economista, nascido em Buenos Aires e formado na Universidade de Belgrano, se tornou figura pública há menos de 10 anos, na metade da década passada, como comentarista de TV. Mas só concorreu a um cargo em 2021, quando foi eleito deputado. O estilo único despertou o interesse principalmente dos mais jovens. O visual meio roqueiro, com cabelo bagunçado e costeletas, gerou os apelidos de Wolverine e Peruca pela imprensa e o público argentino. Já o forte posicionamento à direita, se auto-intitulando um anarcocapitalista, e as declarações consideradas polêmicas levaram a comparações com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. As semelhanças, inclusive, renderam elogios dos pares ideológicos ao argentino, que teve o apoio presencial do deputado Eduardo Bolsonaro no primeiro turno em outubro, além de manifestações internacionais nas redes sociais. Teatral, Milei enfatizou o uso de uma motosserra para representar os cortes que ele pretende promover no Estado argentino. E não poupou críticas à chamada casta política, se referindo a nomes mais tradicionais do cenário do país. As propostas que mais chamaram a atenção são ligadas justamente à área financeira. Entre as promessas estão a dolarização da economia e o fim do Banco Central, acusado de ser o grande vilão na inflação. No campo social, Milei adota uma postura mais conservadora. Facilitar o porte de armas e aumentar o cerco contra o aborto, legalizado no final de 2020, figuram como bandeiras do candidato. Mas certos posicionamentos repercutiram no campo da polêmica, como os comentários acusando o Papa Francisco de ser comunista e os elogios à ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, que liderou o governo britânico durante a Guerra das Malvinas, em 1982. Para o segundo turno, Milei moderou o discurso e tentou abandonar os extremos. Ele recebeu apoio do ex-presidente Maurício Macri e da candidata derrotada em outubro, Patrícia Bullrich. Mesmo com a aproximação à direita mais tradicional e até mesmo ao centro, o libertário busca se apresentar como um fator novo, capaz de implementar mudanças consideradas importantes para o país. Mas esse novo relacionamento com uma ala que já foi alvo de tantas críticas também colocou um ponto de interrogação em parte do eleitorado. Em caso de vitória, a grande dúvida é qual Javier Milei estará na Casa Rosada a partir de dezembro: o das promessas ousadas e consideradas impossíveis ou o moderado e realista, em uma incógnita para toda a Argentina. Agora a gente precisa conhecer também o seu rival de Javier Milei, que é o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que está terminando o mandato dele. Se ele não for eleito, ele entrega o cargo de ministro da Economia com algo perto de 150% de inflação nos últimos 12 meses, mas ele diz que é ministro da Economia só há pouco mais de um ano e meio e que não tem 100% da responsabilidade dessa bagunça inflacionária que vive a segunda maior economia do Cone Sul.
A gente também pode chamar Sérgio Massa de um certo camaleão político. Ele mudou de lados ao longo da carreira, mas agora coube a ele um difícil papel de ser o herdeiro do candidato governista, porque o atual presidente Alberto Fernandes e a atual vice-presidente Cristina Kirchner, ela que tem um passado político muito mais amplo, não quiseram concorrer. Vamos conhecer um pouquinho mais de Sérgio Massa. Foi surpreendente. No primeiro turno das eleições para a presidência da Argentina, o candidato governista Sérgio Tomás Massa terminou na primeira posição, com quase 10 milhões de votos, o equivalente a 36,78% na disputa. Para muitos, o advogado e atual ministro da Economia, de 51 anos, chegou perto de realizar um milagre. Apesar de números assustadores, como o da inflação, em quase 150% no ano, Massa liderou a corrida, contrariando quase todas as pesquisas, e pode se sagrar vencedor no domingo. O cenário era impensável na época em que o ex-deputado foi lançado como nome da coalizão de esquerda Unión por la Patria, sucedendo Alberto Fernandes, que abriu mão da reeleição. Com vasta experiência política e tido como uma figura moderada, Massa começou a carreira ainda na década de 80, na juventude da União do Centro Democrático, um partido conservador de centro-direita, mas acabou migrando para o peronismo. No currículo, ele acumula cargos como deputado provincial de Buenos Aires, ainda no começo da década de 90, e presidente da Administração Nacional de Segurança Social no governo de Néstor Kirchner. Mas foi a partir de 2007 que os holofotes se ampliaram, com a eleição à prefeitura de Tigre, cidade na região metropolitana da capital e considerada seu curral eleitoral, além do convite para chefiar o gabinete da então presidente Cristina Kirchner. A relação com a líder de esquerda e o chamado Clã K, porém, acabou se perdendo. Em 2015, rompido com o governo, Massa lançou a candidatura à presidência em uma espécie de terceira via, na coalizão Unidos por uma Nova Alternativa, e amargou um terceiro lugar com 21% dos votos. 4 anos mais tarde, já reconciliado com kirchneristas e peronistas, ele foi nomeado presidente da Câmara sob a gestão de Maurício Macri. Durante a pandemia, foi responsável por promover cortes de gastos no legislativo e manter um bom diálogo com a Casa Rosada, apesar de ser oposição. Já em 2022, no auge de uma das principais crises econômicas da história argentina, Massa foi convocado por Alberto Fernandes para substituir Silvina Batakis, que durou apenas 3 semanas no cargo, e se tornar um super-ministro. Além da economia, a pasta acoplou os ministérios da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento. Embora a Casa Rosada tenha como trunfo a queda do desemprego, o panorama não é muito animador. A inflação em 2022 fechou em mais de 94%, o maior nível desde 1990. Uma forte seca no começo de 2023 atrapalhou o setor do agro e dificultou a recuperação, com grande redução na entrada de capital estrangeiro. O dólar disparou, as reservas do Banco Central evaporaram e o peso teve queda vertiginosa. Como candidato, Massa tem apostado em uma forte articulação política como uma possível saída da crise. Mas apesar de ser reconhecido pela habilidade de unir diferentes grupos, ele se distanciou de Alberto Fernandes e, mais uma vez, de Cristina Kirchner durante a campanha. A medida pode representar uma fragmentação do governo, mas também pode ser vista como uma tentativa de angariar votos de um eleitorado descontente com a atual gestão. Ainda assim, após o primeiro turno, Massa recebeu o apoio indireto do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e buscou se firmar como candidato da razoabilidade na disputa contra Javier Milei.